O Flamengo está em crise. O centroavante Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, que já não é mais membro da comissão técnica do São Paulo, já não trabalha mais no clube de regatas do Flamengo, por óbvio. Mas Pedro e São Paulo ainda vão ter que acertar alguns pontos, ainda vão ter que sentar para conversar. O Pedro diz que está sofrendo uma espécie de tortura psicológica e que não tem abertura para conversar com o técnico argentino sobre como que ele pode fazer para melhorar. Ao mesmo tempo, São Paulo diz que tem mostrado vídeos para ele, que tem sim feito um trabalho até um pouco mais individualizado. Chegou a elogiá-lo em alguns momentos sobre a melhora na sua movimentação, mas também cobrou do jogador uma efetividade maior. Por exemplo, quando perdeu um gol agora no finalzinho do jogo contra o Grêmio, que seria um gol que acho que selaria de vez esse confronto, né? Mataria de vez. Eu quero trazer aqui para vocês algumas informações. Eu resolvi me debruçar um pouquinho sobre essa questão de como o São Paulo gosta de usar o seu centroavante. Então, fui buscar aqui alguns mapas de calor, alguns dados, algumas comparações também com o próprio Gabriel aqui dentro do Flamengo. E quero trazer para vocês para a gente debater um pouquinho esse assunto de por que o Pedro não entra. Ele vem, na verdade, cada vez mais perdendo espaço, né? Então, esse é o assunto aqui do vídeo de hoje. Então, fica aqui comigo, eu vou rodar a vinheta. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Já compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp e Telegram. E aí, vamos falar de tática? Bom, gente, a gente sabe que o Flamengo está vivendo um momento muito difícil e o Pedro é o grande pivô dessa crise que o Flamengo está passando. Agora existe um outro problema para ser discutido. Primeiro, é um problema que eu não gosto nem muito de abordar aqui no vídeo, aqui nos meus vídeos, aqui no canal, melhor dizendo, né? Porque não é o foco do canal, né? O nome do canal é Falando de Tática, a gente fala muito sobre campo de bola, sobre aspectos táticos, e assim vai seguir sendo. Então, só dando um breve pitaco, porque é um assunto que é muito importante, está sendo muito falado. Eu quero deixar bem claro que é óbvio que a atitude do ex-preparador físico é totalmente fora de propósito, totalmente descabida, e é óbvio que tinha que ser demitido como foi, e não pode seguir mais no clube de regata do Flamengo. Dito isso, tem que haver uma conversa, não sei se vai ser feito se o Pedro vai ser multado ou se não vai. Recentemente o Gabriel foi multado por uma insubordinação, vamos dizer assim, né? Em relação à forma como ele se dirigiu a Marcos Braz no vestiário e tudo mais. E acho que o mesmo tem que acontecer com o Pedro, se for para seguir um critério, né? Que é a questão dele ter uma atitude pouquíssimo profissional, né? Então, assim, realmente ele não pode ter esse tipo de atitude, né? Então, isso tem que ser debatido. Bom, vamos seguir aqui com um debate sobre a questão de por que o Pedro tem entrado pouco, por que muitas vezes o São Paulo acaba preterindo o camisa 9, que vem cada vez mais entrando menos nos jogos. Inclusive no jogo contra o Atlético Mineiro, eu achei que ele deveria ter entrado. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre isso, vamos trazer alguns dados aqui, vamos tentar entender, debater e botar isso também para a gente debater. Comenta aqui, né? Vou querer que vocês comentem para a gente poder debater esse assunto aqui, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, né? Vocês sabem que aqui o viés do canal também é um canal que é um canal para a gente debater com tranquilidade, com calma, né? Aqui realmente não vai ter espaço para esse tipo de debate, de acusação, de apontação de dedo. Os jogadores são seres humanos, entendeu? Então eu mesmo falei, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, que o Pedro perdeu o gol, que o gol era importante, que seria muito importante ele ter feito aquele gol, mas tem que entender a ansiedade do jogador nesse momento. O jogador é um ser humano, está passando por um momento complicado de estar ansioso, está querendo mostrar serviço, está vendo que os seus minutos de campo estão diminuindo. Então isso gera uma ansiedade, claro que gera, o jogador fica ansioso, ele é um ser humano. A gente precisa entender isso, né? Bom, vamos seguir aqui para os dados aqui, vamos seguir aqui para o que mais interessa nesse vídeo. Bom, então por que ele não entra, né? Por que Pedro não entra nos jogos? Porque ele tem sido cada vez mais preterido. Vamos tentar descobrir um pouquinho isso aqui. No Olympique de Marseille, trabalho recente do São Paulo, que ele foi bem, né? Ele usava o Dimitri Payet muitas vezes como 9. O Dimitri Payet é um meia de origem, é um cara que fazia muito um falso 9. Então, nesse sentido, ele fazia até um pouco parecido com o que o Gabriel faz. Sai muito da área, olha só o mapa de calor dele. Jogando de 9, tá? Isso aqui são escalações que ele jogou, ele estava efetivamente como o cara mais avançado no campinho de jogo e no campo de jogo efetivamente também. Mas ele saía muito. O São Paulo vem mostrando uma tendência
a gostar cada vez mais de centroavantes que saiam da área para abrir espaços para outros companheiros. O Sampaoli valoriza muito, prioriza muito a questão do ataque ao espaço. E para você, por exemplo, libertar espaço nas costas da última linha ou entre linhas, você vai precisar manipular essa marcação e arrastar essa marcação com esse movimento de retorno, de baixar do centroavante. Então pode ser um 9 falso 9, pode ser um 9 de apoio, mas ele precisa que esse 9 baixe para poder gerar espaço, para que ataque esse espaço. O futebol de hoje em dia, com muito pouco espaço, tá muito curto o campo por causa da condição física dos jogadores, o Sampaoli entende que essa é a melhor forma para poder gerar vantagens no campo de jogo e chegar em último terço e finalizar. Ele também usava o Milik, que é um cara mais 9, mais centroavante, né? Que é um cara de características um pouco mais parecidas com as do Pedro. Mas você vê que pelo mapa de calor do Milik também, ele também acabava saindo bastante, acabava sendo um cara que ocupava bastante essa área mais próxima da intermediária, mas quase ali próximo do centro do campo ali. Olha aquele pontinho bem vermelhinho ali, já próximo do centro do campo. Saía para os lados também, né? Você via que esse jogo aqui contra o Basel, né? Ele com o mapa aqui bem saindo pelo lado direito aqui também, para vir trabalhar no lado direito. No Sevilha, ele usou bastante o Youssef En-Nesyri como o seu centroavante. E aí, nesse caso, ele tinha um cara que realmente era um 9 de profundidade, que a gente chama, um cara que pesava a área, que empurrava a última linha do adversário para trás, um cara muito alto, muito forte no jogo aéreo e que gostava de ficar muito lá dentro da área, né? Então, o Sampaoli também consegue trabalhar com esse tipo de jogador. Não me parece a preferência dele nesse momento, mas se você olhar aqui para o mapa de calor, eu fui olhar aqui as escalações do momento mais agudo da temporada do Sevilha, né? Ali antes dele sair. E ele, em alguns momentos, até tirava o En-Nesyri, talvez até por não se sentir confortável com esse tipo de jogo que o En-Nesyri ofertava. Então, às vezes, ele colocava o Rafa Mir, às vezes ele colocava um outro jogador, usava o Lamela de falso 9, enfim. Ele chegava a preterir algumas vezes o En-Nesyri, mas o En-Nesyri jogou bastante com ele, fez gols, foi importante. Então, se você olhar, ele é um jogador que pesa mais a área, só como está bastante vermelho ali, bem junto da área ali, nesse jogo aqui contra o Dortmund, por exemplo, jogo importante. O Sevilla perdeu esse jogo, né? Foi goleado. Ele foi utilizado em jogos importantes, que no jogo contra o Celta, por exemplo, ele sai aos 45 minutos, ele só joga 45. Então, ele também acabava sendo muitas vezes preterido, saía de campo, não jogava 90 minutos. Eu entendo que muitas vezes porque o São Paulo pensava em tirá-lo do campo de jogo. Você vê aqui, 59 minutos, 54 minutos, 45 minutos. Isso era frequente, olhando as escalações assim, era frequente, porque muitas vezes ele queria o quê? Esse tipo de ataque ao espaço, esse tipo de jogada que era o ataque ao espaço e que ele não tinha como o En-Nesyri, né? Olhando aqui para o mapa de calor do Gabi, a gente vai ver que o Gabi é esse jogador também que sai bastante. Então, olhando aqui para jogos recentes, né? Jogo contra o América Mineiro, o Gabi sai muito para esse lado direito do ataque do Flamengo, né? Vem trabalhar muito ali, trabalhar numa zona até próxima ali a que o Everton Ribeiro trabalha. Ele precisa que quando ele faça isso, alguém entre na área, né? Então, o Arrascaeta tem feito esse papel, o BH também muitas vezes. Você vê que ele vem trabalhar fora da área bastante, mas, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, no sábado agora, ele ficou bem mais corredor central, mais como um 9, não tanto dentro da área, mas bem mais no corredor central do que, por exemplo, nesse lado direito do jogo aqui, por exemplo, contra o América Mineiro. Mas é um jogador que gosta de sair da área, que gosta de tocar na bola, de participar do jogo, de tentar gerar espaço para ele mesmo, né? Porque ele sai da área para libertar espaço para ele, eventualmente ele mesmo atacar esse espaço através de uma tabela com o jogador. Olhando para o mapa de calor do Pedro, a gente entende que muitas vezes ele realmente é um jogador que pesa mais a área, mas ele também consegue sair, também consegue trabalhar fora. É um jogador muito técnico. Ele não é tão móvel quanto o Gabriel, porque é um atleta muito mais alto, muito mais pesado, mas ele consegue também trabalhar fora por conta dessa técnica. Então, ele pode ser muito útil em termos de fazer pivô, de girar e achar um passe bom. Ele é muito técnico, muito bom jogador. E se você for olhar aqui, você vai ver que ele tem a área um pouco mais preenchida. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, ele preenche bastante a área. Mas, por exemplo, no jogo contra o Alca, você vê ele já trabalhando fora bastante, né? Foi um jogo que o Flamengo usou muito o ataque à última linha. Então, assim, tem alguns motivos pelos quais o Pedro não é utilizado e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Então fica aqui comigo, deixa o seu like, a gente vai seguir aqui falando sobre alguns dados e vou tentar dissecar um pouquinho mais de por que o Pedro tem jogado pouco na sequência. Olhando aqui para algumas estatísticas, eu fui me debruçar sobre as estatísticas dos jogos recentes do Flamengo e aqui eu estou falando de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Jogos mais recentes. E aí eu tentei, olhando para alguns dados, entender por que é que em alguns momentos o Pedro pode não jogar. Então olha ali,
ações totais bem-sucedidas ali no alto. A primeira coluna aqui, depois de minutos jogados, né, você tem ações totais bem-sucedidas. Isso talvez seja um indicativo de por que o Pedro joga pouco, por que o São Paulo chegou a falar, tem que se movimentar mais, tem que brigar mais. Só 38 ações por jogo, tá? E 47% de efetividade nas ações, de ações bem-sucedidas, digamos assim, né? Então, são ações diversas, todas as ações possíveis, defensivas, ofensivas, passe certo, passe errado, chute certo, tudo que você tem de ação dentro de jogo, né? Bem-sucedido ou mal-sucedido. Vamos olhar aqui pro Gabriel, daqui a pouco a gente vai voltar pro Pedro. Olha só, o Gabriel tem 42 ações por jogo, então ele já tem 4 ações a mais por jogo, tá? Então ele participa mais do jogo e ele tem 62% de efetividade nas ações. Bem mais efetivo. Tem uma porcentagem maior na questão da efetividade das ações vencidas. Talvez esse indicativo, para além da mobilidade, para além da questão do Gabriel libertar mais espaço, isso aqui pode ser um dado que seja importante também para o São Paulo. O São Paulo considerar esse dado aqui. Outro dado que me chama a atenção é de passes certos. O Gabriel tem 85%. Ele está aqui, né? Se você for olhando aqui mais para a direita, aqui, vai seguindo aqui, ó, chutes ao gol, XG, passes e embaixo a porcentagem de passes certos. Me chama a atenção também a quantidade de passes certos, a efetividade de passes certos do Gabriel. Muitas vezes a gente fala, pô, o Gabriel não estava bem tecnicamente, não jogou muito bem. Até achei isso, inclusive, no último sábado contra o Atlético Mineiro. Mas ele tem 85% de passes certos. Olha o Pedro, 79%. 6%, faz uma diferença, né? Então, talvez alguns dados possam explicar isso. Possam explicar por que o Sampaoli pode acabar em alguns momentos preterindo o Pedro, tá? Bom, números de Pedro com o Sampaoli, né? Ele jogou 1.290 minutos e ele vem jogando cada vez menos, né? Então, dos 27 jogos do Sampaoli até agora, 23 deles ele foi relacionado e alguns jogos ele teve contundido em alguns jogos, né? Ele tem uma média baixa de minutagem, né? Que vem diminuindo muito nos últimos jogos. Ele tem só 55 minutos em campo, em média. 56, perdão. Então, vocês estão vendo aí na matéria que desde a vitória contra o Grêmio por 3-0, o centroavante foi titular em apenas 4 das 11 partidas, jogando 90 minutos em só uma delas. Nos últimos 4 jogos foi reserva em todos, não saiu do banco 2 vezes e esteve no gramado somente por 27 minutos. O Pedro só jogou 27 minutos nos últimos 4 jogos, gente. Em termos de comparação, nas primeiras 12 partidas do Sampaoli, ele foi titular em 11. Né? Ele marcou 8 gols e agora só 3 nas últimas partidas. Então, claramente ele está sendo preterido pelo Sampaoli. E eu imagino que seja por conta da questão da movimentação do sem bola, também quando o Flamengo está atacando. Não é só o sem bola para defender. Até porque a gente até viu o Pedro sendo importante, roubando algumas bolas em tempos recentes, né? Conseguindo saltar a pressão, roubar a bola, para até gerar gol do Flamengo. Gol do Pulgar, gol dele mesmo, que ele roubou bola também. Então, nesse sentido, acho que ele até conseguiu melhorar e entregar um desempenho melhor. Com o Vitor Pereira, né, a gente sabe que o Pedro estava desempenhando muito melhor. E aí ele tinha, em 18 jogos, 15 gols e 3 assistências. Então ele tinha uma participação em gol por jogo, por média. Né? Então uma média muito alta, 15 gols em 18 jogos. Olhando para as grandes chances perdidas no Campeonato Brasileiro, o Gabriel é o líder, né? Gabriel, a gente sabe que historicamente é um atleta que acaba perdendo muito gol. Ele é um cara que cria para ele mesmo muitas chances, mas acaba perdendo muito gol. Tem essa deficiência do pé não hábil, né? Do pé direito, um pé não dominante, em que ele acaba falhando um pouco. Então ele perdeu um gol muito, muito na cara, muito 1 contra 1 com o goleiro contra o América Mineiro e perdeu de novo contra o Atlético Mineiro agora no último sábado. Então ele vem pecando também nessa questão. O Gabriel está longe de desempenhar um futebol de alto nível incontestável, na minha opinião. Não é um futebol incontestável o futebol que o Gabriel está jogando. Então, nesse sentido, acho até que daria para oportunizar mais o Pedro. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou dar minha opinião quando a gente fechar aqui os dados. O Sampaoli poucas vezes trabalhou com 2 centroavantes, com 2 caras mais em corredor central, né, como uma dupla de ataque. Ele precisa ter esses caras mais abertos. Nem que sejam caras que não vão jogar com o pé tão na linha assim, mas ele precisa que esses caras ocupem, deem amplitude em algum momento, especialmente quando o time está progredindo no campo de jogo. Aí fica a minha pergunta aqui para vocês, eu quero que vocês comentem. Vocês acham que é possível o Gabriel jogar nessa posição que o Ribeiro vem jogando? Você acha que o Gabriel se sentiria confortável? Será que existe a possibilidade do São Paulo sentar para conversar com ele e falar, pô, eu quero usar o Pedro também, acho que eu preciso do Pedro porque vai ser útil, um cara muito, muito bom. E eventualmente o Gabi ocupar essa posição do Ribeiro, né?
Será que ele pode fazer esse papel? Ele gosta de baixar? Ele também é um cara que muita gente fala que não, mas eu vejo ele muito dedicado à marcação, pode fechar essa segunda linha aqui pelo lado direito e ser esse cara que vai fazer esse papel aqui, que a gente tá vendo nesse campinho. Vocês acham que é possível? Comenta aí. E ainda, dá para ele fazer o papel de 10? Dá para ele jogar por trás do Pedro, eventualmente, por exemplo, numa partida que o Arrasca seja poupado, ou esteja ou eventualmente lesionado, ou com suspensão por cartão amarelo? De repente, será que o Gabi não pode fazer esse 10 por trás do Pedro? Será que ele tem bola para isso? Será que ele se sentiria confortável? Então fica essa pergunta no ar. Queria que vocês comentassem aqui, que vocês dessem a opinião de vocês. Bom, então, para fechar, acho que o Pedro deveria estar sendo mais utilizado. Por tudo que eu já mostrei aqui nesse vídeo, por toda essa análise já feita, né? O São Paulo não é totalmente avesso a um 9 mais de profundidade, um 9 que vai pesar mais a última linha, que vai empurrar a última linha do adversário para trás. Ele tem preferido, ele tem se sentido mais confortável usando um 9 mais móvel, mas isso não quer dizer que ele é totalmente avesso a um 9 mais fixo. A gente viu o Pedro e o Gabriel jogando juntos a última vez só contra o Cruzeiro, faz bastante tempo. Isso foi, se eu não me engano, ainda início de maio, ou final de abril. Agora eu não lembro de cabeça, mas faz bastante tempo já. Então, assim, eu acho que o Pedro é um cara que tem muita qualidade. Acho que ele é um ativo do clube. Entendo as opções táticas de São Paulo, mas, por exemplo, o Pedro não ter entrado contra o Atlético Mineiro me causou um espanto muito grande. Era um jogo para ele entrar, o Flamengo estava querendo jogar um jogo por dentro, forçando um jogo interior, e o Pedro é muito bom nisso, faz um pivô muito bem feito, consegue prender essa bola, poderia ter sido muito importante, e não entrou em campo. Me causou um certo espanto, muita estranheza. Ao mesmo tempo, também só entrou com 30 minutos contra o Grêmio, e aí isso faz com que ele entre cada vez mais ansioso. Ele precisa entrar mais confortável no campo de jogo. Também não achei legal da parte do Sampaoli ele cobrar o Pedro da forma como ele cobrou, dizendo que você podia ter matado a classificação. É claro que existe cobrança, futebol profissional tem cobrança, né? Ninguém tá ali passeando no parque. Mas acho que nesse momento em que o atleta está passando por esse momento ansioso, difícil, psicologicamente complicado, eu acho que o técnico tem que dar apoio, tem que dar suporte. Então acho que na minha visão, né? Minha humilde opinião, acho que o São Paulo poderia ter falado, pô, que pena que você não fez aquele gol, seria um gol importante pra gente, mas tudo bem, faz parte, na próxima você vai fazer, confio em você, né? Acho que é importante pro técnico dar apoio pro jogador. Então talvez até por isso que o Pedro tenha falado sobre essa questão de tortura psicológica, né? Enfim, esse desconforto psicológico que ele vem passando, porque talvez o São Paulo não esteja dando o apoio devido. E isso tem que ser conversado, isso tem que ser conversado entre o São Paulo, entre os dirigentes, com o Pedro. Eu lamento muito que o Flamengo não tenha um olhar mais cuidadoso para a parte psicológica do jogo, não tem um psicólogo esportivo ali, um cara que vá cuidar disso, que possa trabalhar isso melhor na cabeça dos jogadores. Todo jogador passa por momentos complicados psicologicamente, por N motivos, por lesão, por não estar jogando muito, ou enfim, por N motivos. Então é importante ter esse profissional. Infelizmente o Flamengo não dá bola para isso. Acho que o Flamengo tem muita coisa para ajeitar aí em relação a isso. Precisa baixar a bola, baixar a poeira, sentar todo mundo conversar, porque o diálogo é a melhor solução, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos pela audiência, pela parceria, tá? Clube de membros, aqui, link na descrição. Pensa em entrar no clube de membros, tá bem legal. Tem bastante benefício e é baratinho, tá? É isso, tamo junto, forte abraço, valeu!